Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Mediação e Direito. O meu nome é Cristiane Alves, eu sou advogada, mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o nosso tema de hoje é a guarda dos filhos menores e o pagamento de pensão. A guarda dos filhos menores pode ser unilateral, que é aquela que vai ser deferida ao pai ou à mãe unicamente. E nós temos a guarda compartilhada, que essa sim ainda gera muitas dúvidas. É normal as pessoas acharem que a guarda compartilhada é aquela em que a criança vai ficar uma semana na casa de cada um. E pessoal, não é isso, tá? A guarda compartilhada é aquela em que as decisões sobre os filhos deverão ser tomadas de comum acordo entre o pai e a mãe. A lei da guarda compartilhada diz ainda que o tempo de convivência dos filhos com o pai e com a mãe devem ser divididos de forma equilibrada. Mas, na prática, não é morar uns dias com o pai e uns dias com a mãe. A pergunta que alguns pais me fazem então é: doutor, o que mudou? Pessoal, teve um avanço, tá? Quando eu digo que as decisões sobre os filhos devem ser tomadas de comum acordo entre o pai e a mãe, a lei garante que o pai tem o mesmo poder da mãe em decidir sobre a vida do filho. Com isso, por exemplo, as escolas são obrigadas a manter o pai informado sobre a vida acadêmica do seu filho, da mesma forma que informam a mãe. A lei prevê até que a instituição de ensino que não fizer isso pode pagar multa. Além disso, quando a lei diz que o tempo de convívio entre os pais e os filhos devem ser divididos de maneira equilibrada, isso fez com que, na prática, os juízes ampliassem o regime de visitas dado ao genitor que não mora com o filho. Hoje, você não vê mais uma decisão judicial de regulamentação de visitas que dá ao pai somente um final de semana a cada 15 dias. Foram incluídos no regime de visita as visitas durante a semana. É comum que os juízes determinam que os filhos vão passar na companhia do pai, além dos finais de semana alternados, também alguns dias da semana. Isso foi um avanço, com certeza. O pagamento da pensão. O valor do pagamento da pensão, quando ele não é acordado de comum acordo entre as partes, ele vai ser fixado judicialmente. Não existe na lei um artigo que determine qual é o valor que deve ser pago de pensão. O que existe é uma diretriz que leva ao juiz determinar este valor considerando a necessidade e a possibilidade, ou seja, a necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade de quem vai pagar. Eu comprovo as necessidades do menor através de planilhas com os gastos que aquela criança tem. E a possibilidade de quem vai pagar é determinada de acordo com as suas condições financeiras. Quando quem vai pagar a pensão trabalha registrado, o juiz vai fixar um percentual em cima do valor do salário. A pergunta é sobre o valor bruto ou sobre o valor líquido? É considerado o bruto abatendo-se os descontos legais, ou seja, INSS e imposto de renda. Quando essa pessoa que vai pagar a pensão não tem um trabalho registrado, a determinação do quanto ela vai pagar de pensão normalmente é feita pela justiça em salários mínimos e cabe a quem está solicitando a pensão comprovar quais são os ganhos que a outra parte tem. O advogado de quem está requerendo a pensão normalmente utiliza-se de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, para tentar comprovar judicialmente quais são os rendimentos de quem vai pagar aquela pensão. A pensão é sempre fixada sobre os rendimentos do trabalhador assalariado ou judicialmente sobre salários mínimos. Para quê? A fim de que a correção
sobre essa pensão seja feita de forma automática. Se houver alguma outra dúvida, você pode nos enviar um e-mail, ribeiroalves@aasp.org.br, e sigam a nossa página no Facebook Mediação e Direito. Obrigada.